vamos lá para Curitiba. Por quê? Porque o procurador da República, todo mundo conhece, que é o Deltan Dallagnol, é da operação, tenho visto aí em inglês, Car Wash, não é? Ele hoje falou também de uma coisa que nos incomoda muito. É o tal do complexo do vira-lata. Juliano, explica para nós aqui o que é o complexo do vira-lata. Boa noite, Heródoto. Na publicação no Facebook, o procurador Deltan Dallagnol, coordenador da Força Tarefa da Operação Lava Jato, ele elogia o acordo de leniência firmado entre a Odebrecht, a Braskem e as autoridades brasileiras, suíças e americanas. Esse acordo em que as duas empresas se comprometeram a ressarcir cerca de 3 bilhões e 500 milhões de dólares aos 3 países. 80% devem ser destinados ao Brasil e o restante dividido entre os Estados Unidos e a Suíça. Na publicação, o procurador disse que o texto, a mensagem era para quem tem complexo de vira-lata e acha que o Brasil nunca vai ter jeito em relação à corrupção já considerada endêmica no país. De acordo com ele, a população deve ir atrás dos políticos e incentivar que eles façam uma reforma política no Brasil e também uma reforma no sistema judiciário, para que diminuam os números de registros de casos de corrupção no país. Heródoto. Grato. O que é complexo de vira-lata, que eu não tenho ideia que seja um complexo? De quem é essa frase? É do Nelson Rodrigues, isso ou não? Eu acho que é. Tudo que a gente não sabe direito o que é o Nelson Rodrigues. Nelson Rodrigues, grande frasista. É? O vira-lata, complexo de vira-lata. É, aquela coisa que ele... Isso sobre 1950. 58, né? 50. 50. Que a derrota do Brasil para o Uruguai criou... Na Copa do Mundo? Copa do Mundo de 50. Eu acho Maracanã. que a gente sentiu um pouco isso no 7-1 também, não? Exatamente. 7-1 também, contra a Alemanha aí. Mudou em 58, que o Brasil pela primeira vez foi campeão do mundo, aí deu o negócio. Outra frase que eu me lembrei hoje do Nelson Rodrigues, que é muito atual, né? Que a situação está de um tal jeito que os idiotas estão perdendo a modéstia. Como é que é? Antes eles como é que é? Repete, como é que é? A situação está ficando de um tal jeito que os idiotas estão perdendo a modéstia. Aí ele dizia, antes eles ficavam pelos cantos, discretos e tal, agora não. Agora vão para o palco, né? Eles perderam a modéstia. E a gente está sentindo isso realmente no Brasil. Isso não é complexo de vira-lata, isso é uma constatação. O negócio ele também usava uma expressão maravilhosa que era o óbvio ululante. Ululante. Ouvi um pouco o procurador e acho que tem um pouco de óbvio ululante no que ele diz. Agora, me surpreendeu que ele fale também em reforma do judiciário. Será? É que são as 10 medidas contra a corrupção, que ele defende, que ele é o autor. É claro, é o autor da... Então, ele está defendendo isso, a reforma do judiciário, incluindo Mas a reforma do judiciário é a não reforma, então. É aquela reforma que você não pode cobrar do judiciário nenhum tipo de abuso e de arbitrariedade. Não, ele, na verdade, o Deltan Dallagnol, que é o chefe, né, da Lava Jato, né, da Força Tarefa, está cada vez mais político, né? Fala que a população tem que pressionar pela reforma política e menos jurídico. Isso está acontecendo de uma forma geral, né? É um processo cada vez mais político e menos jurídico. Esse é o embate também do Judiciário com o Congresso Nacional. Bom, vamos voltar um pouquinho também aqui para outro assunto importante, que é o seguinte: é a situação de corda no pescoço de alguns estados da Federação Brasileira. Nós estamos acompanhando aqui quase todo dia e hoje a gente volta para o Rio Grande do Sul. Por quê? Foi quarto dia a tentativa de votação de um pacote mandado pelo governador de lá. Aí teve de novo confronto polícia, manifestante, quebra-pau. E antes de eles começarem a discussão no plenário, você não vai acreditar, eles cassaram o mandato do deputado Jardel, né? Aliás, ele foi cassado por unanimidade da Assembleia, lá em Porto Alegre, que devia estar preocupado com o pacote do governador. A cassação de Mário Jardel, do PSD, foi unânime na Assembleia Legislativa. Todos os 51 deputados presentes votaram a favor. A proposta, que passou pela Comissão de Ética e pela Comissão de Constituição e Justiça, foi a primeira pauta do dia no plenário. O advogado do parlamentar foi convidado a participar da sessão para fazer a defesa, mas não compareceu. O deputado está afastado com um atestado médico, alegando depressão.
Jardel foi denunciado pelo Ministério Público em fevereiro por vários crimes. Ele é acusado de manter funcionários fantasmas no gabinete, exigir parte do salário de assessores e desviar dinheiro público com a apresentação de notas fiscais frias. Agora, ele perde o mandato assim que a decisão da casa for publicada. É uma questão que se torna insustentável, né? Então está fazendo dever de casa, que não é favor nenhuma, é uma obrigação. Agora a lição que nós temos que tirar daí é a lição para os partidos políticos, que a gente não pode sair buscando candidatos apenas por serem famosos, por ter sido um bom jogador de futebol, por ser uma pessoa famosa, conhecida pela televisão, um ídolo em outras coisas. A política é uma coisa extremamente séria. Além da cassação de Mário Jardel, os deputados aproveitaram o último dia antes do recesso para outras discussões que estavam na pauta da casa. Por último, ficou a votação sobre as medidas do pacotão de Sartori. Ainda restam 18 temas a serem debatidos. Servidores seguiam do lado de fora do prédio do Legislativo, aguardando a votação. Novos confrontos aconteceram entre manifestantes e a tropa de choque da Brigada Militar. Olha, o governo apresentou nesta quinta algumas mudanças que devem ser feitas na legislação trabalhista, não na CLT, em outras coisas que são paralelas. O projeto vai ser enviado para o Congresso em fevereiro, quando os deputados e senadores voltarem das suas férias merecidas, porque eles trabalharam muito esse ano, como você sabe, e estão ganhando pouco. Dá uma olhada aqui no telão, algumas delas, né, para a gente poder entender melhor, para a gente poder acompanhar e depois formar opinião a favor ou contra, se é bom, se é ruim, mas isso é por sua conta. Vamos dar uma olhadinha lá. Bom, então o que nós teríamos? Proposta. Trabalho temporário. Hoje, o máximo de 90 dias. Então, ele passaria para ser 120 dias, trabalho temporário, e pode ser prorrogado por mais 120. Então, ele poderia trabalhar, como você está vendo aqui, 1 ano como trabalhador temporário. Outra coisa, quando ele for trabalhar como temporário, ele pode ser contratado ou pela empresa de trabalho temporário. Quer dizer, pode ser terceirizado no caso aqui, então, trabalhador temporário, essa é a proposta, então, que está lá. Outra questão também para a gente ver aqui e poder avaliar. Vamos lá, vamos virar, então, a nossa tela. Aqui está. Acordo coletivo de trabalho. Essa eu acho que é a questão mais polêmica. Não sei se vocês vão concordar. Já trouxemos várias pessoas falar de um lado e de outro aqui. Ou seja, o acordo coletivo, ele se sobrepõe à consolidação das leis do trabalho, ou seja, da lei do trabalho. Tá certo? Então, aquilo que o sindicato patronal e os sindicatos trabalhadores acertarem é aquilo que vai ser cumprido. Ponto específico, jornada de trabalho, se vai ser de 8 horas, 9 horas e tal, mas tem um limite na semana. E também o salário, quanto vai ser pago, se não vai ser pago, etc, etc. Certo? Bom, outra questão ainda em relação a essa reforma. Férias. O tempo mínimo de férias, que o trabalhador não será obrigado mais a ter aqueles 30 dias corridos. Ele poderá dividir em 2 fatias de 15 dias. Uma agora em janeiro, por isso eu estou me mandando em janeiro, tá certo ou não? E depois outra mais para frente. O restante das férias entra em negociação coletiva, ou seja, pode combinar de tirar metade, ou tirar a férias inteira, tá certo? E aí ele tiraria em outro momento. É outra proposta aí também. Temos mais uma aí ou não? Tem. Olha lá, jornada de trabalho. Limite 12 horas por dia. Bom, isso para mim é moleza, porque eu já trabalhei mais de 12 horas. Agora é o seguinte... Parte eu não gostei. Oi? Não gostou? Não gostei. Até 12 horas por dia? Já fiz muito isso, já 14, 16 horas. Mas atualmente é um pouco puxado. Mas claro que isso aí, eu acho que é um negócio que eles falam, né? Que o acordado agora é acima do legislado. Exatamente. Né? Quer dizer, aí é uma discussão entre trabalhadores agora, aqui, e é o seguinte, se ele trabalhar 12 num dia, no outro ele trabalharia 6. É o acordo. Seria a soma total. O acerto. Não é 12 horas todo dia. É como férias, né? Eu nunca tiro um mês de férias. Uma semana ou 15 dias e aí no final do ano soma. Aqui, por exemplo, poderia haver um acordo de trabalhar, sei lá, na quarta-feira é o dia que a gente recebe a mercadoria. Aí o pessoal trabalharia 12, mas no dia seguinte teria que descontar as horas, as 4 a mais que ele trabalhou no dia anterior. É o banco de horas. Banco de horas. É mais ou menos isso, um banco de horas. Tem mais uma tela aí ou não? Temos mais uma? Tá, então o que vocês acharam das propostas aí? Eu acho que a chamada flexibilização acontece no momento em que o trabalhador está muito vulnerável pela questão
do emprego, do desemprego. Então, eu acho que tem que ser realmente, tem que haver uma discussão ampla, os sindicatos têm que entrar nessa conversa, o trabalhador tem que tentar preservar um pouco dos seus direitos. O que vai acontecer de fato é o fim da CLT. Né? Eu acho que... Com isso aqui? Com isso. Eu acho que o objetivo... Mas escuta só um detalhe. Mas o trabalhador aqui não vai estar representado pelo seu sindicato? Pois é, exatamente. Mas que sindicato vai representá-lo? Qual a força que o sindicato tem nesse momento de vulnerabilidade e desemprego? É o chamado poder de barganha, né? Que hoje para o sindicato está... Eu acho que num quadro ideal, numa situação ideal, perfeito. Eu só temo um pouco por isso, quer dizer, o poder de barganha do trabalhador nesse momento. Eu não sei se vocês concordam. Se o sindicato vai negociar em meu nome, mesmo que eu não participe, eu vou começar a querer participar do sindicato. Claro. Eu vou querer me filiar ao sindicato. Isso é bom. Né? Porque o sindicato vai estar me representando aqui. Claro. Eu acho que isso vai fortalecer o sindicato, que eu acho que está numa fase ruim, não sei se vocês concordam. Perfeito. Vai fortalecer o sindicato e vai dar trabalho para o sindicato. Porque ele vai ter que me conquistar como associado. Exato. E eu vou fiscalizar, porque é o seguinte, o que ele acertar lá vai me afetar diretamente. E não a lei, mas, como o Couto lembrou, o acordado entre o sindicato patronal e o sindicato trabalhador. Se me permite só acrescentar um dado aqui, mais uma vez, a divisão entre o trabalhador comum, que somos nós todos aqui, e o funcionário público, o servidor público. O que nós vimos agora, Porto Alegre, Rio, os protestos e tal, quase tudo é questão do funcionário público, do ajuste fiscal que mexe com salários, aposentadorias, contribuições e tal. Isso está no centro da discussão. Agora vem a reforma da Previdência. Nós estamos falando aí da reforma trabalhista, mas vem a reforma da Previdência também. E, mais uma vez, volta a questão das corporações, do poder das corporações. Que o sindicato, por mais forte que seja o teu sindicato, se você fizer greve, um protesto, não aceitar o acordo, né, você pode simplesmente ser mandado embora. O funcionário público não. Essa é a grande diferença. O servidor público é indemissível. Ele tem estabilidade no emprego. Tem privilégio. Então, ele pode fazer greve de 30 dias, 40, 60 dias, que ele continua ganhando. Não tem desconto. Vai você fazer um dia de greve, uma semana e tal, você pode ser demitido e certamente será descontado no salário. Então, eu acho que aí teria que ter um sistema mais justo. O Richard, nosso colega comentarista econômico, já falou 1000 vezes disso aqui. Isso vale também para as aposentadorias. Quer dizer, o grande buraco da Previdência é principalmente causado pela aposentadoria do setor público. Inclusive os militares, né, que vão ser poupados de qualquer... E todos têm medo dele, né? Você pode ver tudo o que está acontecendo, os protestos, as brigas, os confrontos, geralmente está no meio o poder das corporações. E aí os sindicatos de funcionários públicos são muito fortes. Muito mais fortes. Mas de trabalhadores comuns, não. Não. Ok. Bom, vamos aí a mais uma fatia. O presidente Temer disse que não há plano B. Que existe processo, né? O que existe, a única coisa que existe, segundo ele, é o que está acontecendo agora para tentar tirar o país da crise. Precisamos primeiro sair da recessão, saindo da recessão, obter o crescimento e com o crescimento a volta do emprego. Este é um processo, não se resolve de um dia para o outro. Então, quando se fala, olha, agora será em 2017, está obediente a esse processo que foi anunciado desde o primeiro momento. Se será no primeiro semestre, no segundo semestre, a economia é quem vai dizer. Não há plano B. Há este plano que nós estamos seguindo criteriosamente, rigorosamente, responsavelmente, para, naturalmente, tirar o país da crise. E olha, ele falou também se pretende ou não trocar o ministro Padilha e o próprio ministério. Não vou trocar o ministro Padilha, em primeiro lugar. Estou examinando, como você disse, pontualmente, caso a caso. Evidentemente, num dado momento, se houver necessidade de reforma ministerial, eu a farei. Mas não farei em função do ponto A, do ponto B. Farei uma coisa global para efeito administrativo, ou seja, para agilizar cada vez mais o governo. Mas não penso nisso agora. Se pensar, pensarei no futuro. E aí, qual é a avaliação? Eu acho que o presidente Temer hoje falou mais hoje do que o ano inteiro. Ele comentou tudo, né? É impressionante, né? Vocês também, vocês estão hoje aqui mais fazendo mais do ano inteiro, pô. É verdade. Está me lembrando um pouco, Heródoto, os últimos meses, a fase final do governo Dilma, né? Algumas coisas parecidas. A Dilma também tentou mexer com juros, né? Lembra? Deu uma paulada nos juros, deu uma confusão danada.
no auge da crise dela, também fez uma reforma ministerial em outubro de 2015, como agora estão falando de uma reforma do Temer em fevereiro. Várias coisas que me lembram, né? O negócio do DPVAP também, né? Cortar as taxas pela metade dos veículos, né? Do seguro obrigatório. Também a Dilma fez a mesma coisa com a saúde, né? Com a saúde, não, desculpa, com o setor elétrico, a conta de luz, né? Que também caiu bastante. Então, vários pontos semelhantes da chapa Dilma Temer. Quando alguém pergunta sobre Padilha, não está falando de desempenho administrativo, está falando de denúncias de corrupção. E ele aparentemente ignora esse ponto, quer dizer, ele não vai mudar o Ministério em função de denúncias de corrupção, por piores que sejam, por maiores que sejam. Então, isso é um balizamento que ele faz nesse momento e um pouco está confiando de novo no acordão, que inclui o judiciário. Essas delações provavelmente vão se arrastar infinitamente aí nas vários degraus do judiciário. E então ele vai tentar, de fato, até que eu acho que ele está sendo sincero, vai tentar implantar o plano A dele, que é o único plano que esse governo tem. Até 2018. Atravessar a Pinguela até 2018. A Pinguela, exatamente, a famosa Ele também Pinguela. não pode falar muito dessa questão das delações, das denúncias e tal, contra a equipe de governo, a cúpula do governo, que ele próprio também foi citado já algumas vezes. É verdade. É uma situação muito delicada. Pode não é vir só mais para frente, mais chumbo pesado. Exatamente. Não é só a questão da economia, que pode melhorar, todos torcemos para isso, mas é principalmente a questão jurídica, a questão da Lava Jato. Como o Nilano lembrou, isso vai levar muito tempo. Até agora, não teve um político denunciado na Lava Jato julgado no Supremo. Nenhum. Então, você imagina, agora vai entrar mais um monte, quanto tempo vai levar isso? É verdade. Bom, quem sabe no ano 3000.